Daledoni e doutor Silvan. Um delegado muito falado no Brasil falou a respeito desse assunto. Daledoni, advogado que lutou incansavelmente. Para mim demorou, mas eu não sou jurista. Todo dia eu perguntar à produção, o Daledoni conseguiu liberar o cliente dele? Ainda não. Falei, bom, tá demorando, hein? O Daledoni conseguiu? Não. Aí eu parei de perguntar, falei, mas quando que o Daledoni vai soltar o cliente dele? Ele fala que vai entrar com habeas corpus e tal. Enfim, ele entrou e o cliente dele está na rua. Nós vamos conversar para esclarecer você, sociedade que assiste o programa Tribuna da Massa, no caso o Tainá. Afinal de contas, quem tem medo da verdade? Vai, Poranga. Doutor Silva, eu vou cumprimentá-lo pessoalmente aqui. Prepara a rede social com perguntas. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Tá? Doutor Daledoni, seja bem-vindo ao nosso programa. E vamos conversar com o doutor Silva. E já vou conversar. Doutor, quantos dias preso? Foram 104 dias de prisão. Normalmente, o delegado manda prender. Você aconteceu de ser um delegado com quantos anos de serviço? Eu tenho... Aqui você vai, né, revelar toda a minha história, né? São 37 anos de polícia civil, 27 anos como delegado e 10 anos como investigador, que é assim que eu entrei na polícia. E de repente você se vê na cadeia para onde você mandou muita gente, inclusive aquela cafetina que segurava tipo um esquema de menininhas novinhas de 14, 15 anos lá em Colombo. Eu quero começar para esclarecer esse assunto. Delegado, é o seguinte, dizem que na verdade você prendeu essa cafetina, batalhou, prendeu. E depois que você prendeu ela, você passou a ser o dono do bordel. Vocês que arranjavam menininha de 14 anos, 13 anos, de 10 anos, de 12, enfim, só as menininhas que você vendia para os clientes. Você assumiu essa postura. Isso é verdade? Se não é verdade, de onde que veio isso, tá ligado? A própria Miriam de Oliveira, que foi a cafetina presa naquela época, em 2004, eu era delegado do 1º Distrito Policial. Ela, então, tinha a sua base no Alto Maracanã, em Colombo, onde eu vinha trabalhar agora, recentemente, fiquei 9 meses lá. A ligação não existe aí. Na época, o juiz da 7ª Vara Criminal, quando a ouviu em depoimento, liberou para a imprensa. E ela disse lá para se defender que eu estaria aprendendo para ficar com as agendas dela e para assumir o posto dela no trabalho de cafetinagem que ela fazia. Um absurdo que o juiz não deu nem ouvidos. É um absurdo igual a esse agora, que os rapazes acusados de terem matado a menina Tainá e a estuprada também vêm dizer que foram torturados para não responder. O advogado Daledoni, eu quero que você participe e veja a pergunta da população, quero te perguntar. 100 dias o seu cliente ficou preso. Normalmente, doutor, é esse o prazo hábil? O que você esperava para entrar com habeas corpus? Já que eu perguntava todo dia, porque eu gostaria de dar a notícia, se você tinha entrado ou não. Qual é a formatação de uma defesa para tirar um cliente? Veja, nós estamos diante de um caso onde o Tribunal da Imprensa, como eu costumo chamar, está instaurado e estabelecido. Isso é coisa normal. Caso de repercussão internacional. Um caso que chama atenção na crônica policial. E os julgadores, eles ficam impregnados com tudo isso. Eu formatei, copiando a tua palavra, formatei e achei o melhor momento, efetivamente, de entrar com habeas corpus, quando eu conseguisse demonstrar onde estava o nó, o imbróglio. Vou repetir, mais do que mostrar a chuva, o importante era explicar como a nuvem se formou. E quando eu consegui demonstrar as mazelas, mas eu vou um pouquinho além, a podridão da polícia científica e os interesses escusos que levaram esses rapazes a ficarem numa situação cômoda, porque foram instruídos pela Jussara Joeckel a dizer que foram torturados, porque foram instruídos pela Jussara Joeckel e entrevistados com elas durante 1h30, porque também foi escolhido um médico legista para proceder o exame de necropsia. Tudo isso eu precisava trazer, eu precisava trabalhar e trazer à tona pela imprensa para que os julgadores ficassem sensíveis, porque as imagens são fortes. Eu precisava delimitar esses assassinos e estupradores. Eles foram sim castigados,
Foram torturados, Daledoni? Sim, Galo. Eles foram torturados na modalidade de castigo. Mas você não se preocupa como um bom advogado de amanhã depois você ser processado por acusar em televisão, na mídia, chamá-los de estupradores, chamar de assassino? Você tem essa certeza? Eu tenho convicção profissional, eu tenho certeza técnica e eu adoraria ser processado por estes 4 marginais. A mim vão ter que calar só matando ou prendendo. A mim ninguém vai calar. Matar eles? Não, a mim. Ah, matar você? A mim. Eu não mato ninguém. Eu, graças a Deus, nunca sujei as minhas mãos de sangue, pretendo não sujá-las. A mim, só prendendo ou matando para me calar. Eu hei de vê-los presos, hei de ter a honra da confiança da família para militar como assistente de acusação, e eu vou colocar esses 4 marginais dentro da Penitenciária Central do Estado. Uma pergunta para o delegado Silvan, nós voltamos na sequência. A Clarice Marques quer saber qual é a ligação do delegado Silvan com a família da Tainá, Galo. Mostrando sua forma. Estamos aqui então com o delegado Silvan, com o Daledoni. Só pedir para a produção que a proposta é principalmente ouvir o delegado Silvan. Mas se deixar, o Daledoni, conheço, eloquente, vai tomar conta do programa. Fique atento aí. Qual é a pergunta que você fez para o delegado? A pergunta é da Clarice Marques. Ela quer saber qual é a ligação do senhor com a família da Tainá. Clarice, de uma vez por todas, para você e para todas as pessoas que têm essa dúvida, eu só conheci a família da Tainá depois que ela foi estuprada e morta, e eu fui o delegado que desvendou esse caso. Anteriormente, nunca tinha visto nem ela e nem ninguém da família dela. A minha pergunta nesse caso está respondida. Agora, Galo, só mais um minuto, eu quero dizer uma coisa. Eu fiquei 104 dias preso, talvez porque eu tenho um advogado polêmico, mas eu vou dizer uma coisa. Eu disse ao Daledoni, não tenha pressa de me tirar daqui, porque eu aguento a cadeia. Eu não quero sair daqui de cabeça baixa, eu quero sair de cabeça erguida. Por isso, leve o tempo que você precisar. Eu confio em você. Esse rapaz que está do meu lado é um dos melhores advogados do Brasil. Ele pode ser polêmico, pode ser o que for, mas ele é leal, ele busca a verdade e ele não defende ninguém que não esteja falando a verdade. Por isso que ele está abraçado comigo nessa causa e eu não troco de advogado. Não adianta me fazerem propostas. Agora, tem um detalhe, Daledoni. Diz que você é muito bom de marketing. Diz que foi você que criou todo aquele aparato de camiseta da Tainá, para que todos vestissem a camiseta da Tainá. Diz que você foi o responsável pela mãe da Tainá ir lá abraçar os policiais na hora. Então a pergunta que sexta-feira eu não pude te fazer, hoje eu quero refazê-la. Nós fizemos isso, mas não estava para responder. Então é muito fácil eu responder se você está aqui. Você fez todo esse marketing. Se não é marketing, por que todo mundo com a camiseta da Tainá? Veja, Galo, eu não fiz. Isso aconteceu naturalmente. Mas teve a minha concordância. Eu não sou hipócrita e tudo que eu faço eu assino embaixo. Teve a minha concordância. Tiveram campanhas enormes aí, e isso nunca foi questionado. Campanhas enormes, por exemplo, da 190 é crime, adesivo, camiseta, e nunca ninguém questionou. Nunca ninguém questionou. Me causa estranheza estarem questionando isso agora. Eu defendo 90% das abordagens policiais que tem com morte, que são processadas, eu sou o defensor. O Tribunal de Justiça proibiu de que os policiais fardados estejam assistindo os julgamentos. Ao mesmo tempo, enderecei um requerimento para que a família das vítimas não viessem também com as camisetas, e não fui atendido. Isso me causa estranheza, porque é um direito deles, uma manifestação natural. Eles é que fizeram as camisetas, eles é que se posicionaram dessa maneira. Eu até nem estava sexta-feira em Curitiba, só para posicionar. É verdade, você não apareceu na mídia. Até eu perguntei, o Daledoni está viajando? Antes do Ricardo Wilson, que está quietinho ali, pensando em alguma pergunta. Delegado, eu quero que o senhor responda em instantes aqui, eu só quero falar com o meu cliente aqui das telhas. Diz que a Tainá fazia suas unhas na sua delegacia e fazia também a unha, tanto pedicure como manicure. Quero que o senhor responda se isso é verdade. Eu quero que o Wilson aqui tem, mas antes uma pergunta para o delegado responder. Diga, Daledoni, alguma observação? Pode fazer. Tem. Gostaria que você só que não mostrasse isso aqui, tá?
Meu Deus. Veja essas marcas. Tá? Uhum. Essas marcas. Depois eu gostaria que você perguntasse para o delegado o que o Gebran ofereceu para ele dentro do aprisionamento que ele estava. Bom, Isso é inédito. Isso é inédito. Atenção, preparem, porém, vamos ver aqui, hein? Agora eu quero que o senhor responda. O senhor recebia normalmente a visita de alguma manicure, dentre elas a Tainá, lá na delegacia para fazer a pedicure, manicure, doutor? Não, isso é mais uma mentira e uma canalice. E o canalha já é conhecido da minha pessoa. Eu vou dizer para você, Galo, a pessoa que inventou isso, inventou também um churrasco que eu teria feito lá no CT1, onde eu estive detido. A pessoa que inventou isso, inventou também essa questão da rede de prostituição. A pessoa que inventou isto, inventou também essa história do DNA. Mas eu sei quem é você. Doutor, eu sei quem é você. Eu só não vou dizer o teu nome aqui em respeito à tua mãe, que é velhinha. E eu não quero carregar essa culpa comigo, de talvez ela passar mal. Isso é inédito. Isto é inédito. Isso é inédito. Não foi falado em televisão nenhuma. Tá tendo aí, cara. Quer dizer que há uma armação contra você, delegado? Então, Me permita. sim. Há uma canalice contra o delegado. Não se tem nada contra ele. O que se fez uma bagunça dentro do caso Tainá, que isto está uma bagunça, e eu quero concordar com você que o delegado Quintas vai entregar o inquérito com a autoria dos 4. Não há quem tenha matado senão os 4. Há uma bagunça nisso. E uma rede de canalhas buscando incriminar o Dr. Silvan. Por quê? Por quê? Você já me responde, hein, Daredoni? Estão armando para o seu cliente? Há uma armação, mas se existe por quê? Você é um delegado bem sucedido. Né? Já estava perto de descansar nos balneários, onde ele quisesse, né? Com a família bonita que ele tem. Aliás, quero agradecer, doutora, a sua esposa confiou no programa de uma entrevista esclarecedora para nós, que foi a maior audiência da televisão no dia da entrevista dela. Foi uma audiência já registrada em televisão no dia dessa entrevista. De tanto que a população quer saber. Mas você fala em armação, doutor Daredoni. Fala em canalice. Canalice? A canalha começa da seguinte maneira. Jussara Joekel, refém da própria Você está mentira. chamando ela de canalha? A canalha, a situação canalha. Ah, a situação canalha. Os adjetivos dela eu guardo. E oportunamente, e olhando no olho dela, vou dizer todos. Todos. Ela Porque eu pode não estou processar aqui. o senhor, hein? Eu estou pronto, se eu tivesse medo de processo, não era advogado. Só faço isso na vida. Não tenho medo de processo, não tenho medo de ameaça, não tenho medo de grampo telefônico, não tenho medo, Gebran, de você também. Não tenho medo que você está vasculhando a minha vida. Fique à vontade. Só saiba que aqui tem homem, aqui não tem criança. Não vou ser exposto ao ridículo por nada. Muito bem. Jussara Joekel sai à imprensa de forma absolutamente improba e diz que não houve estupro porque As roupas estavam alinhadas. Que é desmentido pelo laudo, que ela mesma escreve ao contrário. A própria doutora Jussara? Própria doutora Jussara Joekel. Mas prossegue nisso, corre até o Instituto Médico Legal e escolhe o médico legista. Escolhe o médico legista por quê? E se faz acompanhar na sala de necropsia, e aí é que está o mistério de 2 pessoas estranhas. Por quê? Por quê? Pergunta para ela, por que, Jussara Joekel? Por que você não me processa? E eu vou dizer, na exceção da verdade, quem são as 2 pessoas? Quem teve alguma coisa com É verdade exclusividade? que tem um jornalista envolvido aí? Olha, eu tenho a certeza, mas ainda não tenho a prova, mas que tinham 2 pessoas estranhas na sala de necropsia. O Gebran, junto com o médico de plantão, que era o que ia fazer a necropsia, quase se pegam na porrada. Por quê? Por que escolhem o médico legista? Outra, só para concluir rapidamente. Jussara Joekel vai até o encontro dos rapazes e afirma para eles que eles não são culpados. Jussara Joekel, quem você pensa que é? Jussara Joekel criou esse imbróglio, essa confusão. E agora existe uma camarilha jogando várias acusações e canalices contra este homem, honrado e digno, e que responde qualquer canalice de cabeça em pé. Uma coisa é acusar, a outra é maldizer. Contra a maledicência quase você não consegue se defender, mas ele está aqui para isso. Doutor Daredoni,
Wilson, uma pergunta para o doutor Silvan. Só faz uma pergunta que eu quero falar para o Tiago ali. Faz uma pergunta para... E aí foca no rosto do delegado. Qual é a pergunta? Não, mas eu queria fazer uma pergunta com ping-pong. Porque se a gente for por merchan, eu vou perder a surpresa com ele. Então, espera. Pode ser assim? Pode ser assim. Só um instante. Proposta aceita. Escuta aqui, Wilson. O Daredoni está aí. Tudo bem? Sem problema do Daredoni interferir e você não responde? Pode não, ser. mas a entrevista vai ser com o delegado Silva. Tá, mas o Daredoni disse que não responde. Você aceita ou não? Não, ele não vai nem precisar. Bom, resposta dada. Agora, o social tem que ir para o intervalo comercial, mas o repórter Ricardo Wilson já está contrariado. Porque eu vi que o Daredoni já partiu para cima de você tem que se entender. Né? E vamos se respeitar. Galo, eu respeito. Mas eu me sinto, sabe o que é? Ovelha entre lobos. Mas quem que é ovelha e quem que é o lobo? Eu sou ovelha. Hein, doutor Lobo? Eu sou ovelha. Só um instante, por favor. O que o povo está perguntando? O Luiz Carvalho, Gabi, ele faz vários comentários aqui e termina com uma pergunta. Você contesta somente agora o trabalho do IML? E como ficam os outros inquéritos, presididos por você e com os laudos emitidos pelo IML? Essa é a pergunta Para do o Luiz. doutor Silva. Só um instante, doutor. Qual é a pergunta para o delegado Silva? Pergunta que nós fizemos antes do intervalo do Luiz Carvalho, quer saber porque só agora, doutor, o senhor está contestando os resultados. Luiz Carvalho, eu estou contestando os resultados desse caso. Em outros casos, eu também vinha contestar o trabalho do IML, o trabalho da criminalística, como delegado que sou, e tenho também conhecimento sobre perícia. Agora, outros casos não tiveram essa repercussão, por isso que você não sabe da minha contestação. O IML, ele tem um histórico grave no Paraná. Ele já sofreu 2 intervenções recentes, já houve grandes escândalos ali naquele departamento, e é só você revisar um pouco a história. Agora, eu não posso, eu preciso para o meu trabalho me utilizar da polícia científica, e é melhor você ter uma polícia científica ruim do que não ter nenhuma. Agora, eu não estou aqui querendo questionar o trabalho do IML como um todo, mas pontualmente nesse caso, eu assisti erros, eu fui procurado com propostas indecorosas de funcionários do IML. Quem, doutor? Quem? Você pode falar quem? Doutor Gebran. Que proposta isso, que Ricardo? propôs para que eu fizesse, já está na entrevista coletiva, vocês não usaram porque não quiseram. Que ele foi fazer uma proposta, ele foi me contar que a perita Jussara pediu para que ele fizesse um laudo dúbio, para que não ficasse ruim para ela, que ela disse que não tinha o estupro. Aí você pode ler o laudo que ele fala, não descarto a possibilidade de ter havido estupro. Ora, um perito médico, ele sabe se houve ou não houve estupro. Ele deveria ter dado erros e concluído este laudo, não ter deixado em cima do muro para proteger a sua colega. Tá. O tempo é curto, delegado, então vamos lá. Quem deve não ter? O senhor vai ceder o material genético para confrontar com o sêmen que foi encontrado no Tainá? Bom, para tirar de vez essa dúvida, o meu material genético, ele já existe, já foi feito o confronto, e não dá em mim. E não dá em mim. E vamos encerrar esse assunto por aqui. Quando foi feita essa coleta? Não tem negócio de quando, isso corre em segredo de justiça. Então eu já vou só para que vocês evitem de explorar esse caso, mais do que já foi explorado. Meu DNA não iria contribuir em nada para resolver esse caso, porque eu não conheço a menina, não conhecia Mas antes. essa coleta foi feita durante essa investigação? Eu só estou te dizendo o seguinte, o meu DNA já existe, o confronto já existe e não deu em mim, e pode acreditar em mim. Esqueça isso. Delegado, na área de governo, na área de delegados, o senhor acha que existe alguém, independente da questão do IML, que não quer que o senhor se saia bem dessa situação? O senhor se sentiu abandonado, como o senhor chegou a ventilar na cadeia, pelos seus superiores? Galo, eu fiz uma carreira mais ou menos meteórica na polícia. Eu fui promovido com 10 anos de carreira, eu já era primeira classe e já dava muita notícia boa para o Estado, para a polícia, para a minha instituição. Sempre notícias boas, não como essa que agora nós estamos trabalhando, com essa exploração negativa. Evidentemente que eu não posso falar, mas tem um caso que me chamou muita atenção, e que é esse caso da prisão da baronesa, da vendedora de orgasmos. Como eu aprendi farta documentação, aonde ela tinha ali
Não é agenda, eu quero que você entenda que não é agenda que ela tinha. Ela tinha, Galo, ela tinha como é que chama? Um documentário dela, um arquivo dela, em que ela anotava Um diário. fulano de tal.